Ivone do Amaral Pereira é uma das médiuns mais importantes da história do espiritismo no Brasil. Psicografou 12 romances e escreveu 4 livros e dedicou sua vida ao espiritismo. Depois do jantar, ela nos chamava, nós ficávamos sentados com ela à mesa da cozinha e ela fazia um trabalho de evangelização conosco. E foram as primeiras noções de evangelho que eu tive, foram assim, com ela, lá na casa da minha mãe. E ela, então, depois de fazer esse trabalho de evangelização com a gente, ela ia para lá, para o trabalho dela. E ela dizia, agora eu vou trabalhar com os meus guias. Ela ficava pela madrugada adentro no trabalho da psicografia. Ivone nasceu no dia 24 de dezembro de 1900, na Vila de Valença, hoje Rio das Flores, no Rio de Janeiro. Nós demos o nome Centro Espírita Ivone Pereira em razão dela ter nascido aqui em 24 de dezembro de 1900, no antigo sítio do Rapaqueixo. E também pelo fato dela ter participado da recuperação de uma obsessão muito cruel e pertinaz, a qual a minha esposa foi acometida, colocando-a na cama e com até possibilidade de ir para uma cadeira de roda. E lendo as obras de Ivone Pereira, um dia ela nos atendeu dentro da nossa casa e nós ficamos com esse dever moral de fundar o centro. Sabendo que ela tinha nascido aqui, nós partimos para a criação do centro, com muito sacrifício, perseguições, incompreensões, tudo como um teste, né? Para que nós pudéssemos ter esse prazer de fundar esse centro. Buscamos manter a psicosfera do Centro Espírita Ivone Pereira como a psicosfera de um local santo, que ela assim dizia. Como tal, essa psicosfera precisa ser preservada através dos frequentadores, com o exemplo dos dirigentes, no estudo da codificação de Kardec e também na preparação de todas as reuniões, que devem ter início na hora certa, com toda aquela preparação que o Espiritismo nos direciona, nos ensina. A mediunidade surgiu ainda na infância, assim como as lembranças de uma vida anterior. A infância dela já foi o anúncio da missão, né, na mediunidade. Ela começou a vida desde o berço já com fenômenos mediúnicos. E na infância também convivia com os espíritos naturalmente, a ponto de não distinguir e não dar a importância que um adulto daria, né? Para ela eram criaturas que se movimentavam. E uma das mais assíduas nessa visão dela era justamente o Roberto de Canalejas, que havia sido o marido, né, que sofreu dela um perjúrio, né, uma traição, a juventude dela marcada justamente por esse sentimento de culpa, né, pelo que havia feito, né, em existência passada. Então era um sofrimento bastante intenso. Mas a doutrina ela já conhecia, né? Os guias espirituais já a socorriam e ela conseguiu atravessar essa fase de juventude também. Aos 12 anos, ganhou do pai o Evangelho segundo o Espiritismo. Um ano depois, já frequentava sessões espíritas em que atendia espíritos sofredores, especialmente suicidas, por quem tinha particular carinho. Ela recolhia, então, os nomes das pessoas que apareciam nos jornais, nos obituários, que haviam suicidado, e orava por eles. E orava durante anos. E com isso, ela angariou muita simpatia desses espíritos. Dos livros psicografados por Ivone, destacam-se a trilogia de romances, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Númiers e O Drama da Bretanha. Mas a obra-prima de sua mediunidade foi o monumental Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Entusiasta das obras de Allan Kardec, era uma apreciadora de boa literatura, lia clássicos espíritas e não espíritas. Escritora de raro talento, lançou os livros Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível, em que narra suas experiências mediúnicas. Foi médium receitista e, ao longo de toda a sua vida, correspondeu-se com pessoas do mundo inteiro, a quem oferecia conselhos, consolação, amizade. O que nos aprecia mais em Ivone é a sua conduta moral.
a sua presteza à doutrina espírita, conforme nós dissemos, a sua concisão, precisão, firmeza, clareza, perseverança. Isso realmente nos emociona muito. Para nós, Ivone é um exemplo que precisa ser seguido por todos os trabalhadores da seara espírita, principalmente na mediunidade, porque é como ela mesma dizia, há que se perseverar, não se pode desejar resultados imediatos, o tempo é que vai confirmar a grandeza do trabalho. Então diríamos que Ivone é uma médium dos mais grandiosos que o nosso país conheceu, que o nosso Brasil conheceu. Pela coragem espiritual que Ivone sempre demonstrou, o médium Chico Xavier a definiu de uma forma que resume toda a vida dessa médium: uma heroína silenciosa.